Queridos, quantos estão desejosos de continuar ouvindo Jesus falar? Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra lá. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Abacuque 3, por gentileza. Abacuque 3, por gentileza, é o texto básico da nossa interpretação. Meu amigo do teclado, você sustenta no stringer para mim? Obrigado, irmão. Isso. Quantos localizaram, digam amém. Escrito está: oração do profeta Abacuque em forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra ou os teus rumores e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvi, Senhor, a tua palavra ou teus rumores e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Poder se sentar. Parabéns, varões, pela linda festa. Vocês estão tops. Queridos, olhe para mim. Olhe para mim. Retorno está perfeito, amigo. Estava falando com o Edu. Está numa batida muito violenta e o retorno se torna um amigo nosso, né? Queridos, creio que poucos aqui me conhecem. Eu preciso de 20 minutos da sua atenção máxima. Será como um filme. A gente vai viajar na história em 20 minutos para seguir, aplicar o que Deus tem para a gente. Quantos estão comigo, digam amém. Na minha opinião, o livro de Abacuque é senão um dos livros mais extraordinários de todo o Antigo Testamento. Apesar do livro de Abacuque ser conhecido como um diminuto, para quem não sabe o que é um diminuto, dentro da gramática portuguesa, um diminuto é um livro curto que fala muito em suas expressividades, ainda que não tenha tamanho para falar tanto assim. Abacuque foi levantado por Deus aproximadamente no ano 645 a.C., no período em que a nação de Jerusalém, estava sendo julgado, senão pelo pior rei que toda a nação de Judá já conheceu, o grande tirano, rei Manassés. O período em que Abacuque viveu foi 42 anos após o início do reinado do rei Manassés, 18 anos antes do início do ministério profético de Jeremias e 42 anos antes da queda de Jerusalém pelas garras da tirana babilônica. Olha aqui o período em que Abacuque viveu, sendo conhecido como o pior período pelo reinado do rei Manassés, e quem denota que Manassés foi o pior rei foi o grande escriba Esdras. Esdras, ele foi escriba porque foi formado dentro da sinagoga judaica que foi criada dentro da Babilônia. Ele se tornou escriba não porque falava fluentemente 3 idiomas, que era a língua aramaica, a de Moisés, o hebraico, a atual dos judeus, e a língua caldaica dos babilônicos, mas escrevia fluentemente os 3 idiomas. Para quem não sabe, Esdras foi o fundador do Sinédrio, o conselho, que de lá saiu a sentença para a crucificação de Cristo e a sentença para apedrejamento de Estevão. Dentro do Sinédrio era composta 72 cadeiras, sendo a cadeira central purificada, que representava Moisés e a lei, e 2 cadeiras, uma na direita e uma na esquerda da cadeira central, representando o sumo sacerdote. Ora, quando Esdras escreve
o manual do Sinédrio, conhecido como livro de Crônicas, que, para quem não sabe, o livro de Crônicas, no período da Septuaginta, foi dividido em duas partes, mas era um livro uno, um único livro. Ele tem o desprazer de escrever no livro de Crônicas que antes de Manassés não houve pior rei na nação de Jerusalém, e depois de Manassés também não houve pior rei na nação de Jerusalém. Pastor José, o que Manassés fez, que o enfileirou como o pior rei que toda Jerusalém já conheceu? No início do reinado do rei Manassés, ele trouxe para Jerusalém a magia negra e a feitiçaria do Oriente. Para quem não sabe, o Oriente ficava o Egito. A magia negra e a feitiçaria funcionava da seguinte forma: eles compravam crianças recém-nascidas de mães pobres, mães que não tinham condições de se alimentar. Vendiam seus filhos para rituais satânicos em trocas de comida. E como funcionava o ritual da magia negra? Eles pegavam cutelos ou adagas de 15 a 18 centímetros, cortavam a criança do pescoço até o umbigo, abrindo seu tórax, arrancando órgãos internos e inalando órgãos internos enquanto proclamavam o nome de entidades magias negras, o sangue dos recém-nascidos. Eles colocavam em refratários virgens e se banhavam com sangue, porque com sangue de inocente o seu corpo virava portal para a entrada de entidades satânicas da magia negra e da feitiçaria. Não bastando a magia negra e a feitiçaria do Oriente, Manassés também trouxe para Jerusalém a adoração a uma entidade conhecida como Moloque. Para quem não sabe quem era Moloque, Moloque é de origem moabita, Moabe ou Moave, filho de Ló com a sua própria filha, a produção de um incesto. Dessa maldição saiu Moloque, de origem moabita. Moloque é um deus moleque, onde em uma fornalha incandescente eles queimavam todos os primogênitos, seja de gados ou de crianças, como sacrifício a Moloque. Porém, Manassés, ele trouxe para Jerusalém a adoração a Moloque, ao ponto de queimar todo o primogênito, independente da idade. John Bright diz que a adoração de Moloque trouxe um escândalo tão poderoso para Jerusalém, porque pais queimavam em fornalhas filhos de 40 anos, 30 anos, 20 anos, 15 anos, só porque era o primeiro. Isso trouxe um pânico, um terror tão poderoso para Jerusalém, ao ponto dos pais esconder seus filhos em cavernas. E quando Manassés percebeu que muitos primogênitos não estavam sendo queimados a Moloque, para ele ser exemplo da adoração a Moloque, ele pega os seus próprios filhos, lança ao fogo, destruindo a sua genealogia. Não bastando a adoração a Moloque, Manassés também traz para Jerusalém o culto caldaico a uma entidade chamada de Astarote, conhecida como Diana, Artemis, Afrodite, Azerá, a deusa do amor, da fertilidade, da sexualidade, quebrando os princípios judaicos, porque para o judeu não existe namoro, para o judeu não existe noivado ao ponto de um noivo dormir na casa de outra noiva, não. O judeu se separa para casar com 13, sequer nenhum toque na pele, de 13 até 30 anos, 18 anos, trabalhando para possuir a sua amada. Mas com o culto de Astarote, ele trouxe uma libertinagem, prostituição e sexo livre para Jerusalém. Se deitava homem com homem, mulheres com crianças, adultos de 40 anos, fazendo sexo livre com crianças de 7 anos de idade. Era um culto tão terrível que em 7 dias de festa, quem era casado se afastava da sua esposa, se deitava com quem nunca viu e depois nunca veria. Esse culto nojento trouxe um escândalo para Jerusalém, não só por atos homossexuais, de homem com homem, mulher com mulher, 12 homens se deitando com uma mulher, andando nu pela cidade, se prostituindo, mas também mulheres faziam sexo com corpos mortos e homens faziam sexo com animais em praça pública. Esse culto nojento, trago por Manassés, causou a ira de Deus, pois quebrou os parâmetros e os princípios divinos. Não bastando magia negra, feitiçaria, prostituição de Astarote, ele também traz para Jerusalém um dos maiores terrores que ficou marcado na história de Jerusalém.
Qual, pastor? Ele intentou calar a boca de Deus em Jerusalém, porque toda vez que Manassés proclamava um culto pagão, quebrando os princípios de vida, vira e mexe, se levantava um profeta do Senhor para profetizar contra Manassés, mas quando alguém profetizava contra Manassés, brutalmente era assassinado em praça pública, esquartejado, assassinado como mártires da igreja, brutalmente morto por Manassés. Mas só que profeta é uma coisa estranha: quanto mais mata, mais surge; quanto mais tentam assassinar, mais profetas aparecem. Então, no atentado de calar a boca de Deus, cortando o mal pela raiz, no ano 681, quando Manassés tinha aproximadamente 6 anos de reinado, ele ordena que pegue o ancião profeta Isaías. Para quem não sabe, nesse período, Isaías, o profeta messiânico do livro de Isaías, já havia jubilado na carreira profética, estava com 84 anos de idade, farto de dias, esperando Jesus voltar para ele, buscá-lo. Ele pega Isaías, amarra no alto de um monte, em praça pública, proclama feriado em Jerusalém e ordena que serrem Isaías ao meio, até que as suas vísceras e tripas caírem ao chão. Pastor, o pior dos feitos de Manassés foi mandar matar o profeta mais renomado da época e respeitado de todos os tempos, conhecido como Isaías? Não. O pior foi não respeitar os princípios de Isaías com o pai de Manassés. Você sabe quem era o pai de Manassés? O pai de Manassés era o grande rei Ezequias. A Bíblia diz que a amizade entre Isaías e Ezequias era tão poderosa que quando Senaqueribe, o assírio, intentou contra Jerusalém, Deus fez que, por causa da oração de Isaías e a intercessão de Ezequias, um anjo descesse na madrugada e exterminasse no arraial dos assírios mais de 148 mil assírios a fio da espada em uma só noite. A amizade entre Isaías e Ezequias era tão poderosa que um dia, meu amigo Eduardo, Deus para Isaías e diz: você não vai fazer hoje uma visita mensal no palácio de Ezequias, nem quinzenal ou semanal. Você não vai falar para ele dos meus preceitos, ensinar sobre Abraão, Isaac, Jacó ou Moisés. Não vai ensinar sobre a minha lei. Nesta feita, tu vai no palácio do teu amigo como profeta em meu nome. Fazer o que, Senhor? Você vai chegar diante dele e dizer para ele: põe a tua casa em ordem, porque certamente você vai morrer e não vai viver. A Bíblia diz que quando o amigo Isaías chega no palácio de Ezequias, a história ensina que Ezequias abrindo um braço para receber Isaías, o amigo. Imagina Isaías dizendo para eles: Ezequias, amizade, amizade, profeta à parte, assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, porque certamente você vai morrer e não vai viver. Mas só que Ezequias é amigo de profeta, e como amigo de profeta, Ezequias aprendeu que Deus não rejeita quem se humilha. Enquanto Isaías ia saindo do palácio com passos curtos, Ezequias coloca um pano de saco no corpo, a face na parede, dizendo: Deus, eu sei que errei, e como quem erra, mereço castigo, mas lembre-te dos meus feitos diante de ti. A Bíblia diz que antes que Isaías saísse do pátio do palácio, Deus chama Isaías dizendo: vai lá, Isaías, ele aprendeu muito bem contigo, diga para ele que hoje eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. E para que ele não pense que é a palavra de um amigo querendo confortar a dor da profecia de outro amigo, para ele não pensar que é um amigo falando da sua própria boca para tentar aliviar a dor, diga para ele que, como cumprimento da minha palavra na tua boca, eu vou fazer o relógio de Acaz retroceder. Para quem não sabe, o relógio não era elétrico, o relógio
relógio de Acais era um relógio, uma forma de relógio redonda, apontado meio que para o sol, com ponteiros de 15 a 18 centímetros cada um. O ponteiro maior tinha de 30 a 45 centímetros. E como o relógio funcionava? O sol batia na ponta do ponteiro maior, e quando a terra ia girando lentamente, a sombra ia marcando o horário certo para que o judeu se guiasse no tempo. Mas se é a sombra que guia o horário, como Deus vai fazer o horário retroceder? Deus para a terra, gira ela ao contrário, para que o globo terrestre gire de uma outra forma, para que a sombra do universo retroceda, só para cumprir a palavra do amigo profeta Isaías na boca ou na vida de Ezequias. Pasme vocês, quando Deus faz um anjo descer e desfia a espada, mais de 148 mil assírios. A história diz que Manassés tem 3 anos de idade. Quando Deus para a terra, faz girar ao contrário, para a sombra do universo retroceder, Manassés tem 6 anos de idade. Então quem é Manassés? Alguém que cresceu com Deus dentro de casa, conhece Deus, viu Deus fazendo milagre na vida do seu pai, tem pai servo de Deus, vivenciou aos pés de Deus com a visita do amigo Isaías dentro de casa, sabe quem é Deus, conhece lei e seus preceitos, e agora virou um profano, prostituto que faz magia negra e feitiçaria. O pior começa aqui. Aonde, pastor José? No dia da magia negra, ele compra crianças de mães pobres que não têm condições de comer, rasga ao meio. No dia de Moloque, ele oferece seus próprios filhos ao fogo. No dia de Astarote, ele se prostitui com homens, mulheres, animais, faz sexo com corpos mortos. Mas quando chega no dia da Páscoa, a festa sagrada do Senhor, ele coloca uma roupa branca fingindo santidade e vai para o templo de Deus adorar a Deus fingindo que nada está acontecendo. Não pegou? Eu vou repetir. No dia de magia negra é feiticeiro. No dia de Astarote se prostitui. No dia de Moloque mata seus filhos. Mas quando dá a hora do culto, no dia do culto, coloca uma roupa de crente, coloca uma roupa de vaso e diz: é hora de adorar o Senhor. E vem para a igreja adorar a Deus e ofertar, como se nada tivesse acontecido. Esse período, ele fica conhecido pelos filósofos do primeiro século como o período de sofisma. Para quem não sabe o que é sofisma, a palavra sofisma vem do grego, que significa aparência de verdade com fundo mentiroso. Aparência de verdade com fundo mentiroso. É o período que o culto é de verdade, oferta é de verdade, sacrifício é de verdade, roupa de crente é de verdade, mas a vida é mentirosa e não é compatível com o culto que entregam do lado de dentro. Não pegou? Então deixa eu explicar um pouco melhor. É por isso que 22 anos após Abacuque, Jeremias vê a espada da Babilônia cortando Jerusalém em 17 anos de deportação, 605, 597, 586. Marcos Mendes, o escritor do livro Jeremias, um profeta apaixonado, ele diz que na espada da Babilônia morreu aproximadamente 58 mil judeus, 12 mil mulheres estupradas, 7 mil crianças assassinadas, quase 80 mil mortos pela espada da Babilônia. Jeremias, vendo a brutalidade da Babilônia com Jerusalém, clama Lamentações 5:7, dizendo: Senhor, se foram nossos pais quem pecaram, por que somos nós que estamos sofrendo por suas transgressões? Aí Deus diz: sabe por que vocês estão sofrendo? Jeremias 2:13: porque meu povo fez 2 maldades a mim. Quantas maldades? Primeira maldade: a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Segunda maldade: cavaram para si cisternas rotas que não retêm água, sabendo que o termo rotas vem do hebraico rachado. Gente, cisterna só é cisterna se tem água, porque cisterna vazia é buraco. A ira de Deus contra Jerusalém está aqui. Aonde? É que eles têm aparência de cisterna, de quem tem para dar de beber, mas quando alguém vai beber do que sai deles, vê que está vazio porque está vazando. E Deus diz: se está vazio, porque tem aparência de quem está cheio. O que adianta aparentar que tem se não tem a metade do que aparenta? Vou repetir:
O que adianta aparentar que tem se não tem a metade do que aparenta? O que adianta dizer que é se nunca foi a metade do que diz? Por que, pastor? Porque para Deus, gente, pior do que pecar é viver fingindo que não está pecando. Cá para nós, Deus preferiria ver pelaquele portão, entrando aqui bêbado, drogado, viciado, irreverente, sem camisa, bermuda rasgada, ajoelhando aqui na frente bêbado, cheirando a álcool, a droga, ele olhando para o céu e dizendo: Deus, me perdoa, eu errei, quero acertar, do que ver a gente de terno, gravata, saia longa, roupa grande, e Deus dizer: para que isso tudo se não vale nada, se a aparência que você tem não condiz com a vida que você leva? Cá para nós, Deus quer destruir a nação de Jerusalém, porque a aparência é verdadeira, mas a vida é mentirosa. É Deus dizendo: o que adianta me prestar um culto de verdade se quando o culto acaba eu bato na porta da vida para entrar e encontro a porta da vida fechada? Porque já que eu não me manifesto no culto, vocês disfarçam presença com barulho, dizendo que barulho está manifestando a minha graça dentro do culto, se nem todo barulho eu tô. O que Deus está olhando para Jeremias e para toda Jerusalém é dizendo: eu me cansei de ver vocês com uma aparência verdadeira e uma vida mentirosa. É nesse período que Deus quer levantar alguém para pregar contra Jerusalém. E o meu confronto começa aqui, meus pastores. Aonde começa seu confronto? Deus está irado e quer destruir. Deus está irado e quer arruinar. Deus está irado e quer consertar. Deus quer destruir. Deus quer consertar. Deus quer refazer. E o que Deus precisa? Deus precisa de um profeta como Elias, que faça fogo descer do céu e consuma os profanadores. Deus precisa de um profeta como Eliseu, que faça as ursas saírem da mata e consumir os profanadores. Deus precisa de um profeta como Amós, que põe o dedo na cara do profanador e grita, como fez para Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, eu era boieiro e cultivador de sicômoro, mas Deus mandou profetizar, eu profetizei. Deus precisa de um profeta com sentença para destruir, como Amós, Elias ou Eliseu. Mas o que me confronta é se Deus precisa de alguém com sentença para destruir, por que Deus levanta logo Abacuque, que não tem nada a ver com a mensagem que Deus quer entregar? Pastor, por que Abacuque não tem nada a ver com a mensagem que Deus quer entregar? Porque Deus está com a sentença na boca querendo destruição, e ao invés de levantar alguém que vai destruir, Deus chama alguém com o coração cheio de misericórdia para perdoar. Não pegou? Então lá vai. O livro de Abacuque, ele tem 3 capítulos, 48 versículos, 12 perguntas e nenhuma resposta. Aqui começa o meu confronto. Você pediu para ser o mais de 2 bilhões de embriões a sair do seu pai? Não. Você pediu para nascer em um ventre apertado dentro da sua mãe? Não. Você pediu para na infância depender de alguém para comer, beber e dormir? Não. Você pediu para depois de grande passar aperto, dificuldade, desempregos, necessidade, nem tudo que querer poder ter? Não. E se Deus te fez nascer com um propósito na vida, então por que Ele me faz passar por apertos? E se me faz passar por apertos, porque eu pergunto e Ele não responde. Vou começar. Eu pergunto e não responde. Por que Abacuque faz? Gente, eu estou arrepiado aqui, mas segura, que eu quero entregar tudo. Por que Abacuque, ele faz tanta pergunta e não tem nenhuma resposta? Porque segundo Silas Daniel, na minha opinião, o maior biógrafo da vida de Abacuque, ele diz que Abacuque é atormentado por visões durante anos no seu ministério. Como assim? Toda vez que ele tentava dormir, ele só via caos, morte, sangue, miséria,
mulheres estupradas, crianças assassinadas. É como você acordado, vê sua esposa bela na sua frente, quando dorme, vê ela em sonho, estuprada, esquartejada e assassinada. Acordado, você vê seu esposo deslumbrando na sua frente, mas quando dorme, você vê ele assassinado e esquartejado. Abacuque está vendo a dor, olha para Jerusalém e grita: a figueira vai deixar de florescer. Ele está dizendo que no ano 586, Nabuzaradã, o general de Nabucodonosor, vai entrar em Jerusalém, vai tacar fogo na cidade. E quando a cidade queimar, pelo fogo queimar as vegetações, e a casca da árvore pegar fogo, a relva e o orvalho da raiz vai queimar. E sem orvalho, o fruto vai nascer sem força e por isso vai apodrecer. O produto da vide vai mentir, o campo não vai mais produzir mantimento por causa da queima. E o pior, as ovelhas das malhadas serão arrebatadas dos currais, e nos currais não haverá mais gado. Ele está dizendo: Jerusalém, a produção de lã vai acabar, de tapetes vai acabar, de tendas vai acabar. Jerusalém vai falir. Mas só que quando Abacuque tenta pregar para Jerusalém, ele desiste porque ninguém está dando ouvido. Porque uma das piores coisas da vida é viver tentando mudar a vida de quem não quer mudança. Vou repetir. Uma das piores coisas da vida é viver tentando mudar a vida de quem não quer mudança. Quando quem eu amo não quer mudar, e mesmo assim eu quero que Deus trabalhe, já que Ele não ouve, eu volto a oração para Deus e esqueço de aconselhar quem não quer ouvir. É quando ele começa as perguntas, capítulo 1, versículo 1: até quando clamarei eu e tu não me ouvirás? Versículo 2: até quando gritarei violência e tu não vai salvar? Versículo 3: há também quem suscite a contenda e a humilhação, por causa disso a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Depois da quarta pergunta, depois de que pergunta? Ele clama o capítulo 1, versículo 5, dizendo: Jerusalém, e há de ser que no dia do cativeiro Deus vai fazer uma maravilha tão grande que ninguém vai acreditar quando alguém te contar. Eu não sei se alguém vai voar daí, mas eu fiquei tentando entender o que Abacuque quis dizer com maravilha. Se ele só está vendo dor, desgraça, morte e miséria, por que ele está falando que Deus vai fazer maravilha se ele só está vendo sangue? Sabe por quê? Porque para você, quando a dor te faz chorar, é dor, mas para Deus, quando a dor te traz para o altar, é maravilha. Para você, quando a perca te faz sair da igreja, é perca, mas para você, para Deus, quando a perca te faz orar de novo, buscar de novo, voltar para o altar, é livramento. Não foi? Vou repetir. Para você, quando a dor te faz chorar, é dor, mas para Deus, quando a dor te faz acordar na madrugada para orar sem despertador, te faz voltar aí por um monte sem convite para te levar, é livramento. É Deus dizendo: eu vou machucar, apertar, fazer sentir dor, mas vai voltar para o meu altar, mais forte do que nunca, pregando do que nunca. Por quê, pastor? Porque a gente só funciona quebrado. Como a gente só funciona quebrado, é Deus dizendo: eu prefiro te ver torto no meu altar do que inteiro lá fora na mão do diabo. Eu te quebro, mas não te perco. Eu te amasso, mas não te perco. Eu te aperco, mas não te perco. E a raiva do diabo é essa. É qual? É pensando que a dor da nossa vida faz nos afastar do altar. Mas quanto mais a gente sofre, a gente clama que nem Jó: Deus me deu, mas Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. É hoje, é hoje. Escuta aqui, que eu não vou conseguir mais explicar daqui a pouco. Depois da sétima pergunta, depois de que pergunta? Posso entregar tudo, presidente? Posso. Depois da sétima pergunta, depois de que pergunta?
Depois da sétima pergunta, ele se revolta na oração e começa a tentar ofender a Deus no clamor. Por que ele tenta ofender a Deus no clamor? Porque o nosso problema é esse. Perguntou uma, foi para o culto duas, buscou três, buscou cinco, buscou sete. Deus não responde, a gente começa a querer ameaçar a Deus, como se Deus fosse nosso coleguinha de escola. Se o senhor não fizer, eu saio da igreja. Se o senhor não falar, eu largo o ministério. Se o senhor não fizer, eu não prego mais. Se o senhor não fizer, eu não canto mais. Então vai embora, meu filho. Deus não é teu amiguinho de escola. Deus é teu Senhor, soberano, poderoso. Primeiro, que Deus não é físico para ser pressionado na parede. Deus é metafísico. A terra não comporta o poder da sua glória. Olha para mim. Depois do 7 clamor, ele tenta ofender a Deus em oração. E qual é a ofensa, meu mano? A ofensa é: Deus, será que tu é tão puro de olhos que não podes ver o mal? Abacuque 1:12. Será que tu é tão puro de olhos que não pode ver o mal? Eu fiquei tentando entender, meu mano, o que é puro de olhos. Segundo David H. Stern, na Birit Hadashah, a tradução da Torá, ele diz que esse termo puro de olhos é Abacuque dizendo: Deus, será que tu tá cego e não tá vendo? Não tô vendo o que, Abacuque? Que o ímpio cerca o justo e a lei sai pervertida. O ímpio cerca o justo. Presidente, eu fiquei tentando entender por que Abacuque está chamando a Babilônia de ímpio e Jerusalém de justo. Pastor, Jerusalém é justo? Não. Magia negra, feitiçaria, prostituição, fazendo sexo com corpos mortos, se deitando com criança, eles não são justos, são ímpios. O certo era Abacuque dizer: porque o Senhor deixa o ímpio Babilônia cercar o ímpio Jerusalém e não faz nada quando o ímpio cerca o ímpio. Mas ele não diz. O que ele está chamando é a Babilônia de ímpio e Jerusalém de justo. Porque ele está chamando Jerusalém de justo, ele está colocando, meu nego, uma balança de justiça, dizendo: Deus, peraí, tem alguma coisa errada. Eu sei que a gente errou, e como quem erra merece castigo, mas olha quem o Senhor está levantando contra a gente. Por mais que tenhamos errado, a Babilônia é pior do que a gente, não tem moral para levantar contra a gente. Porque o Senhor deixa alguém pior do que eu falar de mim e não faz nada quando alguém que não tem moral para falar de mim prevalece contra mim? Vou repetir, o que Abacuque está dizendo é: porque o Senhor deixa alguém que não tem caráter, não tem honra, é pior do que a gente se levantar contra a gente e não faz nada, quando alguém pior do que a gente se levanta contra a gente, ainda prevalece. É Deus dizendo: sabe por quê? Eu estou deixando alguém pior do que você se levantar contra vocês. Por quê? Para provar para vocês que tudo que eu fiz até hoje na vida de vocês nunca foi mérito, sempre foi graça. Se não fosse, alguém pegou de pé ali, se não fosse a minha graça, os seus inimigos já tinham te devorado vivo. Mas graças a Deus que não nos deu por presa aos seus dentes, mas nos livrou do laço do passarinheiro. O laço foi quebrado, o laço foi cortado e nós estamos livres. Agora eu cheguei onde eu queria. Isso aqui é para tu voar dessa cadeira. Depois que Deus repreende Abacuque no seu coração, presidente, ele não fala qual é a repreensão, talvez por temor, mas ele diz a resposta da repreensão. Qual é a resposta? Ouvi a tua palavra no meu coração e temi. Mas deixa eu te fazer um pedido. Qual, Abacuque? Aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Baixinho, meus músicos. Se 5 pessoas pegaram de pé e eu nem apliquei, então vou aplicar agora para a igreja voar. Eu fiquei tentando entender, meu nego, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Patrick, meu nego Patrick, meu amigo. Eu fiquei tentando entender que tipo de
avivamento era esse que Abacuque estava pedindo? Por quê? Porque a gente conhece como avivamento manifestações espirituais a partir de Atos 2, e todos foram cheios do Espírito Santo. Daí a gente conhece como avivamento: pular da glória, rodar, marchar, por causa de Atos 2. Mas isso não pode ser avivamento. Por que não, pastor José? Porque só no Antigo Testamento a palavra avivar está escrito 250 vezes. Só Davi, em 7 guerras dos Salmos, ele pediu avivamento 7 vezes. Todos os profetas, quando estavam em cavernas espirituais, dentro de aperto, eles pediam para Deus avivar. Então o que é avivamento? A palavra avivar vem do hebraico hev. E o que é hev? Avivar. O que significa hev? Que é avivar. Hev, que é avivar, significa permanecer vivo. Permanecer vivo. Quando só 2 pessoas pegou permanecer vivo. Quando Abacuque está dizendo aviva a tua obra, ele está falando: Deus, a guerra vai vir, a Babilônia vai chegar, muita gente vai morrer, a figueira vai deixar de florescer, as enfermidades vão aparecer. Mas posso te fazer um pedido seu? Qual, Abacuque? Faz quem é teu ficar vivo. Faz quem é teu ficar vivo. Faz quem é teu ficar vivo. Não, não, não. Muita gente para pouco glória. Se eles não pegaram o hev, que é permanecer vivo no hebraico, então vem pro grego. A palavra avivar vem do grego dínamo ou dunamis. O que é dunamis? Dunamis é explosão. Como assim? A granada, ela não explode pela casca que tem do lado de fora. A granada só explode pela pólvora que queima do lado de dentro. Pela pólvora que queima do lado de dentro. Pastor, e o que faz a pólvora queimar do lado de dentro? Sabe o que faz a pólvora queimar do lado de dentro? Quando alguém puxa o pino da granada, o ar de fora queima do lado de dentro. Pastor, o ar de fora é o que? O ar vem do grego ruach, e ruach é espírito. Quando alguém tira a tampa da granada, o espírito de fora queima do lado de dentro, fazendo explodir de dentro para fora. É Abacuque dizendo: quando a guerra chegar, quando quem eu amo me trair, quando quem eu gosto for embora, quando a doença indesejada for descoberta, quando a traição for descoberta, o que vai manter a gente crente não é roupa de vaso que a gente veste. O que vai manter a gente crente não é roupa de crente que a gente usa. O que vai manter a gente crente é o fogo que queima do lado de dentro. E sustenta! E sustenta! Olha lá! Olha lá! Ele da cana na prova da cheia. Quem pode adorar avivar? A raiva do diabo. Ai, ai, alguém vai pegar. Segura a mão de alguém que está do teu lado aí, segura. A raiva do diabo é essa. O diabo tentou te matar na segunda, tentou te parar na terça, acabar com a tua família na quarta, te humilhar na quinta, pisar na sexta, te destruir no sábado. E disse, depois de uma semana turbulenta, como ele consegue continuar crente e vir para a festividade? Aí você diz, sabe por que eu tô crente? Por quê? Porque os danos de fora não pode apagar a chama que queima do lado de dentro. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não vai apagar. Eu vou dar 30 segundos para você adorar. Só 30. Quem tem glória? 29. Tá na guerra, mas tem dobro.
28, o diabo tentando te matar, mas tu tem dono. 27, o inferno tentando te destruir, mas tu tem dono. 26, Satanás tentando acabar, mas tem dono. Eu vou profetizar. 25, no lugar da vergonha, Deus vai te dar dupla honra. 24, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. 23, a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. 22, envergonhados e confundidos será que se levanta contra ti. 21, a glória da segunda casa vai ser maior. 20, toda ferramenta preparada não prosperará. 19, sai da frente, Satanás. Olha o renovo, 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 olha o renovo. Seja batizado agora, seja batizado. Pega, 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 pega. Abraça alguém que está do teu lado. Abraça, abraça e ora e diga: Deus não te sustentou até hoje pra você parar agora. Deus não te segurou até aqui pra você desviar agora. Deus não te manteve vivo até hoje pra você parar agora. Não é você que vai parar, é esse demônio sujo que vai ter que ir embora, porque assim diz o Senhor: toda ferramenta preparada não prosperará. Pega, 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 vai! Uma nuvem de glória acabou de descer no pavilhão. Seja batizado. Vai, 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 vai. Sai da frente, Satanás. Eu vou profetizar. Toma gira, você acabou de perder. Zé Pilintra, você acabou de perder. Satanás, você acabou de perder. Assim diz o Senhor, o grandão da Galileia, descendo o Espírito Santo e vai renovar. Já, 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 já. Laços de morte, quebrem agora. Obras de macumbaria, quebrem agora. Satanás, quebre agora. Assim diz o Senhor, o pau está quebrando, a doença bateu, mas a gente vai continuar vivo, porque a chama ainda queima, ainda queima. E me coma na candarata, uma na candarata, uma na cá, uma na cá, uma na cá, uma na cá, toca da taca, urimita da toca da tá. Seja cheio, vai, 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 vai. Eu tô cheio de Deus. Quem sente, abra a boca, abra a boca. Eu já vou encerrar, meu líder. Para de filmar não. Eu já vou encerrar. Mas o diabo vai ter que passar vergonha. Pega isso aqui, para você que está sentado também voar. O diabo vai ter que passar vergonha. Por que, pastor José? Avivamento não é falar em línguas estranhas? Não, porque tem gente que fala em línguas estranhas, mas também fala palavrão. Pastor, avivamento não é falar em mistério? Não, porque tem gente que fala em mistério, mas não vale R$1. Pastor, avivamento não é falar em profecia?
profecia. Não, porque tem gente que fala em profecia, mas não tira a fofoca da boca. Pastor, avivamento não é pular e rodar até cair. Não, porque tem gente que pula e roda até cair, mas também pula um pagode sem ninguém ver. Pastor, então o que é avivamento? Avivamento é quando Paulo olha para Silas e diz: eu tô sangrando, tô cortado, tô machucado, tô ferido. Silas, tô arrebentado, tô sentindo dor, todo machucado. E aí, Paulo, vamos parar? Não, ainda tá queimando. Então eu canto e tu ora. Então eu oro e você canta. Ai, avivamento é quando Pazu, filho de Meir, pega um chifre de ferro, dá na cara de Jeremias. Ele diz: o Senhor me iludiu, iludido fiquei, forte mais forte do que eu. Vou parar, não prego mais. Sirvo pra quê? Só de escândalo e pra assombrar de mim? Não quero mais. Aí Deus diz: então vai embora, Jeremias. Ele diz: até quero ir, mas eu não consigo ir. Por que não? Porque a tua palavra ainda me arde nos ossos. Levante as mãos, levante as mãos. Eu vim pregar para quem tenta desviar e não consegue, tenta parar e não consegue, tenta trair e não consegue. Por que tu não consegue? Porque tem um fogo cerrado em teu peito que não te dá descanso. Você está proibido de parar. O altar gritou teu nome. Quem pode exaltar? Segura a mão de alguém, segura, eu já encerro. Meu tempo esgotou. Segura a mão de alguém e diga para esse alguém: esse é o novo tempo que Deus levantou para a sua vida. Porque hoje Deus vai fazer uma coisa nova no teu ministério que vai marcar a sua família. Porque avivamento não é fazer barulho fora. Avivamento é sustentar o que ninguém sustenta e continuar crente. É por isso que tu tá cheio. Eu conheço gente, presidente, que marchou, pulou, rodou e hoje bebe cachaça. Mas conheço gente que nunca falou em mistério e tá crente até hoje. Porque avivamento não é barulho do lado de fora. Avivamento é a essência que grita do lado de dentro. Viva! Gente, eu tô sentindo Jesus aqui. Olha a gente gritando em lágrimas. Comanda. Posso fazer um ato profético aqui? Não precisa vir aqui na frente. Só abrace alguém que está do teu lado assim. Só abrace. Isso. Só abrace. O meu pedido hoje é que Deus dê resistência para vocês continuarem. O meu pedido hoje é que Deus dê forças para vocês permanecerem. Porque o diabo vai fazer de tudo. Tentar na família, tentar na casa. Mas quem é avivado é diferente. Quer ver? Avivamento é fogo descer do céu e consumir os gados do cara. Avivamento é vento bater na casa e matar 10 filhos do cara. E quando perde empresa e perde filhos, casamento entra em crise. Porque casamento de ninguém é sustentado com beijo na boca. Quando o casamento entra em crise, a mulher dele diz: amaldiçoe teu Deus e morre. Mas cheio de fogo, mesmo leproso por fora, ele grita: como falas, uma louca mulher? Falaste contra Jeová, aceitou bem com prazer, e o mal tu não quer. Deus quem deu,
Ele que tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu vim pregar pra gente que vem desempregado, mas dá glória a Deus. Vem na crise, mas dá glória a Deus. Ninguém vai apagar a chama que queima. Ora, ora, Deus vai batizar, Deus vai renovar, Deus vai encher. Aí eu vou descer de novo, eu vou descer. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda. Agora, pousa sobre cada um de nós. Agora, você vai voltar a Cada cantar. um de nós, vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós. Você perdeu, Satanás. Como labareda de fogo, Está levantando um povo forte, revestido pousa de sobre poder. cada um de nós. Hoje Deus te levanta de novo, Abacuque. Hoje Deus te renova de Enche-me, novo. Deus, vai te até encher. transbordar. Derrama sua glória, Não derrama sua. Hoje Deus arranca a dor do teu Enche-me, peito e te levanta de novo. Deus, até transbordar. Seja cheio. Derrama sua glória, derrama sua. Vai. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, O Deus, fogo vai queimar de novo. enche-me, Deus, Pega. enche-me, Deus, enche-me, Deus, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, até derrama sua glória. Enche a casa, Deus, enche a casa, Deus, enche a casa, Deus, enche-me, enche a casa, Deus, enche a casa, Deus, enche a casa, Deus. Ao fogo ardendo ali. Retorna aqui, amigo, retorna. Ao fogo queimando ali de novo. O inferno não vai acabar com a sua vida. O que te mantém de pé até hoje é a chama que ainda queima. Porque é tanta guerra que você viveu na sua casa, que o inferno disse, ela vai infartar. Mas tem um fogo que queima, que está dizendo, eu vou entrar na sua casa e vou mudar o cenário. A partir de hoje, o toque do Espírito Santo invade a tua alma e renova teus ânimos. Você nunca mais será a mesma. Levante as mãos. Uma nova chave Deus vira na tua vida no ano de 2022. O céu hoje te renova e te faz viver o extraordinário. Seja Todo cerrado e renovado. que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.